Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Passando aqui para deixar mais uma palavra de bênção, mais uma palavra para fortalecer a sua fé. Querida, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração aonde você estiver. Essa palavra é para abençoar a sua vida, a sua casa e tudo que você representa. Amém, querido? Vamos para a palavra? Em Marcos capítulo 11, a partir do verso 21 até o verso 24, diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoou e secou. E Jesus respondeu, disse-lhes: Tendes fé? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz. Tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-á. Fé é certeza, querido. Fé é certeza, é isso que Jesus está dizendo, querido. Se você tem fé, você tem certeza daquilo que vai acontecer. A fé não deixa lugar para dúvida. Veja que Jesus está dizendo, se não duvidar no seu coração. Querido, a questão é que muitas vezes, quando a nossa fé está fraca, quando nós deixamos um pouco a nossa fé, a dúvida ela cria um refúgio dentro de nós, porque a falta da fé causa uma proteção para a dúvida. A dúvida cresce quando a fé diminui, e a fé cresce quando a dúvida diminui. Então, em nome de Jesus, querido, deixe a fé crescer dentro de você. Em Mateus 21 é o mesmo relato, querido. Veja que Deus permite que Mateus faça o relato e Marcos faça o relato do mesmo fato. Para quê? Para que eu e você tivéssemos uma fé alicerçada, para que eu e você deixemos a dúvida de lado. Em Mateus 21 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te daqui e precipita-te ao mar, será feito. Querido, perceba que nas duas passagens é enfatizado se não duvidardes. Se não duvidardes em seu coração, em Marcos vai dizer, e em Mateus vai dizer, e não duvidardes, se tiverdes fé e não duvidardes. A fé é inimiga da dúvida e a dúvida é inimiga da fé. A velha luta que ocorre dentro de nós. Paulo vai falar dessa luta falando que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, a fé é o espírito que milita contra a carne que traz a dúvida e vice-versa. Então, querido, em nome de Jesus, faça uma introspecção. Não permita que a dúvida tome conta do seu ser. Permita que a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé vai ser fortalecida dentro de você. Amém, querido? Porém, quando se tem fé, tudo à nossa volta se torna mais breve. Quando nós temos fé, quando a nossa fé está alicerçada, querido, quando não deixamos espaço para dúvida, tudo aquilo que acontece na nossa vida que não nos agrada, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, Jesus está dizendo isso. A Bíblia fala que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. Então, querido, nós passaremos por aflições e tempestades. Mas quando a nossa fé for maior que a nossa dúvida, e esse momento de aflição será breve. Perceba lá em Marcos, capítulo 4, verso 40 e 41. Diz assim: Ele disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, perceba que nessa passagem, se voltar um pouco a alguns versículos, nós vamos perceber que os discípulos estavam no mar, estavam no meio de uma tempestade, e Jesus estava no barco dormindo, Jesus estava repousando, e aí eles começam a se desesperar, começam a tirar água com seus baldes, e aí de repente a fé falou mais alto e eles foram acordar Jesus, e Jesus deu uma voz de comando ao mar, deu uma voz de comando ao vento, e tudo se acalmou. Então eles ficaram maravilhados, querido. Querido, você tem Jesus no seu barco? Você tem acordado Jesus ou você tem deixado o seu barco afundar com Jesus dentro dele? Se você é filho de Deus, você é servo de Deus, Jesus está com você, querido. Mas muitas vezes nós precisamos acordar Jesus com a nossa fé. Mas muitas vezes nós somos assolados pelas nossas dúvidas. Então, em nome de Jesus, permita que a fé cresça dentro de você, querido. Não deixe
Não deixe a dúvida crescer dentro de você. Passamos a existir de fato, sabe? Passamos a usufruir de uma vida plena com Deus quando deixamos o relativismo de lado. Quando relativizamos menos as coisas, sabe? Exercitamos mais a fé e relativizamos menos as coisas. Quando você deixar de relativizar as coisas, você vai exercer mais a sua fé. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes nós queremos colocar a fé dentro de uma caixinha e dizer assim, isso só pode acontecer se acontecer isso primeiro. Para acontecer isso, tem que acontecer isso, isso e isso. Nós colocamos pontos que devem acontecer no nosso ponto de vista. E isso não é fé, isso é relativizar a fé. A fé é crer apenas e deixar que Deus faça parte dele. Aleluia, querido. Em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 5 e 6, diz assim: disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos estavam andando com Jesus e nesse determinado momento eles falam assim, acrescenta-nos a fé, precisamos da fé. E disse Jesus, disse o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sabe, querido, Jesus está comparando a fé com um grão de mostarda. Jesus está falando que a fé tem tamanho, sabe? Qual é o tamanho da sua fé? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros de diâmetro, um grão de mostarda tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, então você vai dizer a uma planta, a uma amoreira, que chega a aproximadamente 5 metros de altura, você vai dizer, levanta-te daí e planta-te no mar. Sabe, querido, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a fé, ela tem um tamanho. E qual é o tamanho da sua fé? Os discípulos estão pedindo, acrescenta-nos a fé. Talvez a fé dos discípulos não estava nem do tamanho de um grão de mostarda ainda. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo acrescentar a fé ao seu coração. Imagina só, imagina Moisés, vamos voltar um pouco no tempo, vamos lá no Êxodo. Moisés, diante do Mar Vermelho, sabe, com um dilema dentro de si, dizendo para o povo, marche, 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 nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. E o povo o tempo inteiro dizendo, marchar para onde, Moisés? Para onde nós vamos? O que vai acontecer, Moisés? Moisés, nós vamos marchar para onde, meu querido? Imagina só Moisés o tempo inteiro ouvindo isso do povo. E Moisés seguindo a direção e a voz de Deus. Deus, o tempo inteiro, estava suprindo o povo, as sandálias não se gastavam, as roupas não se gastavam, o maná do céu, a água da pedra, mas ainda assim o povo não conseguia contemplar a provisão de Deus para eles. Então, nós muitas vezes podemos estar como o povo que estava com Moisés, não estamos conseguindo contemplar, está nos faltando fé para contemplar a provisão de Deus para mim e para você, querido. Por isso que muitas vezes a dúvida toma conta de nós e deixamos a fé de lado, porque nos esquecemos que Ele tem dado a provisão em tudo. Será que não é isso que a sua alma está falando ao seu coração nesse momento? Será que não é isso que a sua alma está falando ao seu coração, levando dúvida para o seu coração? Querido, faça uma introspecção e não permita que a sua alma dite as dúvidas ao seu coração. Não permita que a sua alma diga ao seu coração sobre dúvidas, mas permita que o seu coração tenha fé. E diga para a sua alma, eu tenho fé, eu creio nas Escrituras, eu creio naquilo que está sendo dito e eu creio que tudo está no controle de Deus, querido. Amém, querido? Então, a fé, ela simplesmente, ela não pondera, não analisa os fatos sob o prisma da razão. A fé, ela não pondera e não analisa sob o prisma da razão. A fé é o oposto da razão, tá, queridos? Em Hebreus capítulo 11, verso 11 diz assim, pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceder e deu à luz a um filho fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Querido, entenda que Sara já era avançada em idade, não poderia ter filhos, nem ela e nem Abraão, mas Deus, na sua majestade, resolve fazer com que uma senhora idosa dê à luz a um filho. Então, querido, entenda que a fé dela em acreditar na promessa que Deus fez a ela, né? Em alguns momentos a gente vai ver que na história ela dá algumas escorregadas, mas ela crê e Deus cumpre a promessa no tempo dele. Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, e o seu tempo não é o tempo de Deus, querido. O seu tempo
não é o tempo dele. Ele tem um tempo determinado para tudo. Aleluia! A fé simplesmente obedece em atitude, em confiança incondicional a Deus e a sua palavra. A fé, ela obedece com atitude, querido. Nós precisamos agir, sabe? Em Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Querido, Abraão recebe uma palavra de Deus, ouve a voz de Deus, e pela fé ele sai sem saber para onde vai. Sabe, querido? Às vezes eu e você queremos saber tudo primeiro, queremos um mapa, queremos um itinerário, aonde nós vamos, quantas paradas vamos fazer, e nos esquecemos que Ele está no controle de tudo, tá? Em Hebreus 11 você pode ver lá a galeria da fé. Em Hebreus 11 vai ter todo o relato dos heróis da fé. Então, em nome de Jesus, tira um tempinho aí com qualidade e dá uma lida lá no capítulo 11 de Hebreus, tá? Mas o que tem esfriado a nossa fé atualmente? O que tem deixado a nossa fé se esfriar? Será que somente a dúvida? Será que está faltando algo? O povo de Deus perece por falta de conhecimento, querido. Sabe? Quando deixamos de conhecer a Deus, a nossa fé se esfria, porque nós deixamos de aprender sobre aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em Oséias capítulo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Sabe, querido, quando você se esquece de buscar a Deus, quando você se esquece de buscar conhecer o seu Deus, a sua fé, ela vai fraquejar, ela vai esfriar. Sabe, querido, não deixe de buscar a Deus, não deixe de conhecer o seu Deus. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Querido, Oséias ele está falando que o povo perece por falta de conhecimento. No capítulo 6, no capítulo 4 ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. No capítulo 6 ele está dizendo para que nós prossigamos em conhecer a Deus. A chuva seródia é aquela que vem fora do tempo. E é exatamente isso que Oséias está querendo dizer, querido. Quanto mais você buscar, quanto mais você conhecer e permanecer conhecendo a Deus, Ele vai se manifestar a você fora do tempo. Sabe, querido, você pode antecipar com a sua fé as ações de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, querido. Mas para que isso aconteça, você deve permanecer conhecendo a Deus. Nós, na nossa pequenez, nunca vamos conhecer Deus no seu 100%, querido. Vamos conhecê-lo quando estivermos na glória com Ele. Mas hoje aqui nós somos limitados, então nós devemos prosseguir conhecendo sempre, permanecer conhecendo sempre, ter estabilidade em Deus, de estar sempre conhecendo e sempre buscando em Deus aquilo que é para a nossa vida. Amém, querido? Que essa palavra entre no seu coração e faça morada no seu coração. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, eu quero orar pela situação que o país está passando, eu quero orar pelos profissionais que estão à frente dessa batalha contra essa pandemia. Então, em nome de Jesus, aonde você estiver, curve a sua cabeça, ore comigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te exaltar e te glorificar por essa palavra, eu quero te exaltar e te glorificar porque o Senhor, ó Deus, tem sempre, ó Deus, trazido um alimento novo para o nosso coração, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, alicerça a fé dos meus irmãos, alicerça a minha fé, ó Pai. Acrescenta-nos a fé, Espírito Santo, é o que nós clamamos nesse vídeo, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra faça morada em nosso coração e que possamos conhecer o Senhor cada dia mais, que possamos ter permanência em conhecer ao Senhor, ter frequência em conhecer ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, alicerça a fé daqueles que necessitam, Pai, esquenta a fé daqueles que estão com a fé
esfriadas, ó Pai, em nome de Jesus. Eu também quero te pedir, ó Deus, nesse momento, pelo nosso país, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja no controle de tudo no nosso país, ó Pai, dando sabedoria, ó Pai, aos nossos governantes, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor também, ó Deus, abençoe, ó Deus, derrame as bênçãos do Senhor, ó Deus, sobre os profissionais da área da saúde, ó Pai, sobre todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, no combate a essa pandemia, que o Senhor traga saúde, sanidade, prosperidade para a alma deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero também, ó Deus, pedir ao Senhor que console, ó Deus, aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Pai, e que o Senhor também traga saúde àqueles que estão infectados, ó Pai. Mas eu te louvo e te glorifico, ó Pai, pelos que estão curados no Senhor, ó Pai, aqueles que puderam, ó Deus, sair dos hospitais, ó Deus, aplaudidos pelo Senhor, ó Deus, aplaudidos, ó Deus, pelos profissionais, ó Pai, porque se recuperaram no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro, clamando a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, fica com Deus, se cuida, um forte abraço e um beijo no coração.